Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Começa agora o último Pix Notícias de 2022. Confira o que a nossa equipe preparou para você ficar bem informado nesta edição especial. Câmara de Vereadores de Paulo Lopes inaugura sua sede própria. Obra representa uma economia de mais de R$40 mil por ano aos cofres públicos. Economia também em Garopaba. Prefeitura inaugura a sede própria da Secretaria de Educação e Cultura. Com o novo espaço, Executivo deve economizar mais de R$75 mil por ano. Nossas equipes acompanham a movimentação no litoral catarinense. Concessionária do trecho sul da BR-101 espera a passagem de mais de 200 mil veículos até o dia 2 de janeiro. O Réveillon promete no estado catarinense. Florianópolis terá a queima de fogos mais longa do país. Em Garopaba, a chegada do Ano Novo promete trazer mais de 100 mil pessoas com um show gratuito com a banda Mascavo. Na Avenida dos Pescadores, a festa Vira Garopaba terá 11 minutos de queimas de fogos. Falando em Réveillon, com que roupa eu vou? Essa é a pergunta que não quer calar. Nossa equipe mostra opções diferenciadas para o look da hora da virada. E a ceia da virada do ano pode ser ainda mais especial sem carne e sem produtos de origem animal. O chefe Alex Alcântara sugere uma receita especial para celebrar a chegada de 2023. Aprenda a fazer uma lentilha ao leite de coco. E você vai ver ainda, PM de Garopaba recebe reforço no policiamento para a temporada. O acréscimo no efetivo foi de 80%. O objetivo é trazer mais segurança aos turistas e moradores do município e a prevenção de ocorrências criminosas durante o verão. O jornal está recheado de notícias e informações para você se despedir de 2022 e vibrar com a chegada de 2023. Fique com a gente! Olá, obrigado pela companhia. Começamos falando em economia. Após quase 60 anos, desde a instauração da Câmara de Vereadores de Paulo Lopes, o município finalmente tem a sede própria da Casa de Leis. A inauguração do novo prédio ocorreu na semana passada. Ao som de uma banda local, Paulo Lopes inaugurou semana passada a sede própria da Câmara de Vereadores. Com 435 metros de área construída, o prédio substitui a antiga sede de 192 metros quadrados, que era alugada. Além do antigo espaço ser bem menor, ele não atendia às necessidades de acessibilidade, um dos principais motivos para a alteração. Um dos grandes problemas que nós tínhamos no nosso prédio anterior era a acessibilidade, né? A Câmara ficava no segundo andar e isso era um problema que nós tínhamos que resolver. O Ministério Público estava em cima da gente e agora aqui com a sede própria, o prédio foi pensado com toda uma estrutura acessível para deficientes físicos, então a gente vai conseguir trazer, né, essas pessoas também para poderem acompanhar as nossas sessões aqui na Câmara Municipal. O início deste projeto foi em 2018 e foi executado em etapas. Até o momento, não foi divulgado o valor final da obra. A construção foi feita com recursos do próprio Poder Legislativo. E a partir de agora, a Câmara não pagará mais aluguel, que era de pouco mais de R$ 3.500 mensais, trazendo uma economia de mais de R$ 42 mil por ano. Dinheiro que, se for economizado, pode retornar aos cofres públicos. A obra afeta o município também em si, né? É um prédio que o município está contando com ele. Ela foi construída através dos recursos da Câmara, né? Que, através do repasse, que a Câmara tem direito a 7% da corrente líquida, onde foi economizado e foi construído o prédio. Com certeza, financeiramente, a partir de agora,
o município vai ganhar o aluguel, porque o dinheiro do legislativo, quando não é usado, ele retorna aos cofres públicos da prefeitura. Por isso, nós vamos ganhar o aluguel que se pagava lá, nós vamos ganhar todo mês, que ao longo dos anos, sim, vai ser um recurso importante. O senhor Haroldo, que costuma ir frequentemente às sessões da Câmara, aprovou a nova sede e dá dica para as melhorias que poderão ser feitas com o dinheiro que poderá ser economizado. Foi um avanço muito grande para todos os vereadores que fizeram esse prosseguimento desse prédio e foi uma maravilha, porque 60 anos, quantos não foi pagado de aluguel lá atrás, né? Foi muito dinheiro e nosso município é um município muito pequeno, ele não é um município grande. E pouca arrecadação, né? Pouca arrecadação tem no município e é uma economia para o órgão público da prefeitura, entendeu? É uma economia muito grande para a prefeitura, vai economizar lá no futuro, lá na frente, porque pensou a prefeitura pagando 3.500. Esse 3.500 a prefeitura pode botar no posto de saúde, pode botar de medicamento, ela pode comprar todo mês, né, sobrando esse dinheiro, pode comprar um carro para a saúde, para a educação, né? A Câmara de Vereadores de Paulópolis foi instaurada em 31 de janeiro de 1963 e durante todo esse tempo nunca teve uma sede própria. Durante 30 anos, dividiu o mesmo prédio com a prefeitura da cidade. Em 93 se mudou pela primeira vez para outro espaço, até que em 2005 foi por uma sala alugada, permaneceu por 17 anos, até a inauguração da sede própria. Durante esses quase 60 anos, já se passaram 68 vereadores e 27 presidentes, que participaram de importantes decisões, como convênios com o governo do estado, códigos de postura e tributários e o plano diretor. Agora, com o novo espaço, podem contribuir ainda mais com o município. Sem sombra de dúvida, um espaço como esse que a gente inaugurou essa noite, ele traz uma série de benefícios, começando, né, pelo fato de ser um espaço maior, um espaço mais amplo, um espaço, pode-se dizer, mais aconchegante, e assim a gente vai poder atender a nossa comunidade, os munícipes, num espaço grande, num espaço onde eles vão se sentir bem, para trazer as demandas necessárias para que a gente possa fazer um projeto de município aí, ajudar o nosso município a se desenvolver melhor, né? É muito importante, né, para a Câmara de Vereadores, para o Poder Legislativo, aqui se exerce a verdadeira democracia, os vereadores representando o povo, vai dar mais condições dos vereadores trabalhar, consequentemente, vai dar mais trabalho em prol do município. Parabéns aos vereadores de Paulo Lopes pela conquista. E nessa semana, a Câmara de Pescaria Brava também inaugurou a sede própria do Poder Legislativo. Foram investidos R$1.400.000. Neste ano, noticiamos aqui no Pix Notícias a construção de um posto guarda-vidas na Praia Central de Garopaba. O preço da obra estava chamando a atenção da população. Agora, este assunto ganhou um novo capítulo. A empresa que está executando a obra solicitou revisão do contrato e a construção deve ficar mais barata. A obra do posto de guarda-vidas, localizada no bairro Morrinhos, na praia central de Garopaba, foi entregue nesta semana. O novo ponto deve trazer mais conforto e segurança para os profissionais que trabalham no local. Finalizado com um valor de mais de R$160 mil, a construção vinha chamando a atenção de quem passava pelo local e observava o valor escrito na placa de mais de R$180 mil. A redução só ocorreu após solicitação de um aditivo por parte da empresa que refez os cálculos da obra. O aditivo é a solicitação feita pelas partes envolvidas em um contrato. Ele pode ser pelo acréscimo ou redução de materiais, o que impacta diretamente no valor de uma obra. No caso desse posto guarda-vidas, houve a redução de mais de R$19 mil, dinheiro que deve retornar aos cofres públicos. De acordo com o diretor de obras do município, a diferença nesse valor final da obra de 46 metros quadrados para o que foi fechado na licitação é motivada pela execução do projeto estrutural após a assinatura do contrato.
Os projetos complementares, eles podem ser feitos, né, elaborados pela empresa que vai executar a obra. Então, quando é montado o projeto básico, a gente faz uma estimativa de quantos metros quadrados vão ter de alvenaria, de reboco, né? Com o projeto básico, esses valores eles são mais assertivos. Com as questões de estruturais, como a gente ainda não tem um projeto estrutural, a gente faz uma estimativa. A gente pensa, olha, a gente vai gastar nessa obra aqui aproximadamente 12 metros cúbicos de concreto. E daí aconteceu que a empresa, depois de montar o projeto estrutural, a gente concluiu que não, vai precisar de 8 metros cúbicos. Então, os 4 metros que estariam excedentes no nosso orçamento, a empresa suprime do contrato, né, pelo fato de ela não executar este volume, né, desse serviço. Os recursos utilizados vieram por meio do Estado e do município. De acordo com o Executivo, o valor da obra está incluso todos os materiais, desde os itens para construção, incluindo as estacas da fundação, assim como os acabamentos, incluindo as luminárias, vasos sanitários e pias. Para calcular o preço de referência, foi utilizada a tabela SINAP, que é da Caixa Econômica Federal, que analisa e divulga os dados relativos a preços e custos na construção civil. Em obras públicas, o preço base deve ser igual ou menor que a tabela SINAP. No início do ano, foi feita uma licitação com 90% do valor da tabela, mais de R$ 170 mil. Mas nenhuma empresa se mostrou interessada. Apenas em abril, com 100% do valor da tabela, 2 empresas mostraram interesse. O valor total era superior a R$ 215 mil. Mas uma das empresas deu um lance com 15% de desconto, fechando no valor de mais de R$ 180 mil. Este custo chamou a atenção do Legislativo, que solicitou ao Executivo os documentos relacionados ao serviço. Então, eu acho que cabia razão a denúncia que a gente fez de um possível sobrepreço nessa planilha orçamentária, porque a própria empresa e a própria prefeitura reconheceram agora, em mês 10 agora, que de fato foi orçado mais cimento do que o realmente necessário para a obra. Então, está sendo feita uma devolução aí de R$ 19.036, né, a menos, uma emenda suprimindo esse valor da obra em questão. Só após o cálculo feito no projeto estrutural, realizado pela empresa vencedora da licitação, que foi possível verificar que a quantidade de material seria inferior à descrita no primeiro projeto. A solicitação pela supressão do valor veio por meio da própria prestadora de serviço. Algumas obras que já são projetos padrões do governo federal, principalmente, algumas creches, escolas, né, alguns postos de saúde também, a gente tem o projeto já completo, o arquitetônico, o estrutural, o elétrico, o hidrossanitário, às vezes até o paisagismo. E já vem uma planilha acompanhando eles que contempla tudo, a gente só atualiza para os valores da época, né? Então esses projetos, eles são projetos que, assim, geralmente eles procuram dar menos erros, menos quantidades que às vezes podem ser subestimadas ou superestimadas, né? Então isso facilita bastante quando a gente já licita a obra, que a gente chama de o projeto executivo, que daí é o conjunto de todos esses projetos. Eu acredito, não tem relação direta com a denúncia, mas eu acredito que sim, a partir dessa denúncia, dessa provocação que a gente fez aqui, começaram a analisar isso. Esse fato aqui é mais curioso ainda, Vini, porque nesse caso é a empresa que está alertando a prefeitura que não é o valor inteiro que precisa, né, que tem mais cimento do que foi orçado. Então, nesse caso, é mais estranho ainda. Eu, particularmente, nunca vi isso. A empresa dizendo para a prefeitura, ó, vocês orçaram cimento a mais do que a gente vai usar. Então, a gente quer fazer um reajuste para diminuir o valor desse contrato, né? É bem estranho. O vereador também destaca para a escolha dos códigos utilizados na montagem da tabela. Além de considerar que poderiam ser utilizados outros preços de referência, como, por exemplo, o preço local, alguns códigos poderiam ser substituídos. A equipe de engenharia do município discorda. Existem, né, diversas composições, né, dentro da planilha SINAP e cada uma é adequada para um tipo de serviço, né? Se fosse, por exemplo, uma construção da assistência social, de uma casa residencial, uma habitação popular, provavelmente teria sido esse outro código, que ele é específico para construção residencial, como aqui é uma construção institucional, né, que eu digo que ele foge do padrão residencial,
o mais indicado é sempre o item relacionado ao concreto institucional. Tanto que a redução desses valores é em cima do código da composição 95957, na composição que vai cimento, ferro, brita, enfim. É justamente nesses códigos que eu havia feito a denúncia que agora o município fez essa supressão desses valores. Embora já esteja aprovado o aditivo de supressão, Julião pretende dar continuidade à denúncia feita por ele. Cabe nós, vereadores, fazer essa fiscalização. Inclusive, agora no recesso, vou aproveitar esse recesso da Câmara de 30 dias para dar uma olhada na questão do aditivo de outras obras, para a gente ver se isso não é um erro padronizado, porque se de fato não foi um equívoco, como a Prefeitura e agora a empresa estão alegando, e foi um erro, um padrão de erro na montagem das planilhas, o nosso município está sendo lesado em praticamente todas as obras que isso pode estar acontecendo. Foi inaugurado nesta semana a sede própria da Secretaria de Educação e Cultura de Garopaba. A economia aos cofres públicos será de R$ 76 mil por ano. O novo prédio da Secretaria de Educação e Cultura tem 417 metros quadrados, distribuídos em 2 andares. Com esse investimento, serão economizados R$ 76 mil por ano. A acessibilidade foi uma das prioridades na construção do novo prédio. Nossa, uma sensação de alegria, né? Uma forte emoção no dia de hoje, né? Está entregando para a população garopabense o primeiro prédio da educação, um prédio próprio. Então é uma alegria enorme, onde vai dar um suporte para os nossos funcionários, uma qualidade, uma acessibilidade. Todas as pessoas agora, né, vão poder ter acesso ao nosso prédio. Então é uma sensação, nossa, uma gratidão enorme, assim. Pela primeira vez, o Conselho Municipal de Educação terá uma sala própria. O novo prédio também será o local de trabalho das equipes administrativas, pedagógicas e multidisciplinares da educação. A obra foi integralmente feita com recursos municipais, cerca de R$ 1.640.000. Quando nós assumimos a gestão, nós vimos um prédio totalmente abandonado, mas com muita história, né? E essa história não poderia ser apagada. Esse prédio já foi prédio de muitas situações, de biblioteca pública, de sala de aula, e hoje ela vira uma sede da educação. Então é dever cumprido de pegar todos os prédios públicos que nós temos hoje abandonados, tornar eles ativos e sair do aluguel. A Diretoria de Cultura também vai passar para a nova sede. A Casa de Cultura, no Centro Histórico, permanecerá em funcionamento, inclusive com horário estendido no verão, das 10 da manhã até as 10 da noite. É muito especial, né? Então até agora eu estava lá na Casa de Cultura, né? Mas assim como a Casa de Cultura aqui em Garopaba, existem outros pontos, né? Que é o Centro Cultural da Encantada, tem outros locais onde a cultura faz morada. E aqui vai ser a parte administrativa, a parte da Diretoria de Cultura, onde eu vou poder ficar quietinha, pensando, planejando em próximas coisas importantes também para a cultura em Garopaba. A sede foi construída no local onde ficava a antiga escola do supletivo e a biblioteca. O prédio antigo estava com falhas estruturais e foi demolido. A obra levou cerca de 1 ano para ser concluída. Eu tive o prazer de ter esse desafio, né, do novo prédio da educação, no qual a gente tinha antes um prédio que ele se encontrava semi-abandonado, que antigamente era supletivo, uma biblioteca. Ele estava com falhas estruturais, o qual a secretária, o prefeito e o vice-prefeito me apresentaram, né? E seguindo toda a normativa do Código de Obra, plano diretor, a gente tentou procurar primeiro o mais básico, o maior metros quadrados disponível para a educação, no qual a gente chegou na ideia dos 2 andares, sendo que o primeiro andar tem um mezanino, no qual representa, assim, um simples olhar, parece 3 andares, mas são 2 andares. A obra, com todo esse caos de chuva, de tudo, né, ele levou ali perto de 1 ano. A gente queria ter feito mais rápido ele e tal, né? Extrapolou aquele ano, mas chegamos a um bom resultado. Aumentou o número de mortos devido à nevasca nos Estados Unidos. O fenômeno, além de ser o mais severo dos últimos tempos, provocou apagões e o cancelamento de voos. A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos vai demorar a passar.
A afirmação foi feita pelo Serviço Meteorológico Nacional nesta segunda-feira, depois de nevascas e frio polar que deixaram pelo menos 47 mortos, cortes de energia e atrasos nas viagens. Algumas pessoas foram encontradas mortas em seus automóveis e outras de parada cardíaca ao tentarem limpar a neve sob temperaturas ainda muito baixas. Em Ohio, os acidentes de estrada relacionados com o mau tempo deixaram 9 mortos. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse aos repórteres que a neve perigosa, o vento e as temperaturas geladas estão longe de terminar. É muito cedo para dizer que isso está concluído, afirmou a governadora nesta segunda-feira. A relação entre Rússia e Brasil deverá ser reforçada, afirmou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O petista informou que, em recente conversa com o presidente russo, Vladimir Putin, declarou o interesse de acentuar a relação entre os países. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que conversou por telefone com o chefe de Estado russo Vladimir Putin. Segundo o petista, Putin se manifestou a favor de querer estreitar as relações entre os dois países. Conversei hoje com o presidente russo, Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países, publicou Lula em suas redes sociais. Desde fevereiro, Putin trava uma guerra contra a Ucrânia, que isolou a Rússia de grande parte da comunidade internacional. Rússia e Brasil são parceiros importantes no grupo BRICS de economias emergentes, formado ainda por China e África do Sul. Em abril, Lula gerou polêmica ao afirmar em entrevista à revista Time que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky era tão responsável quanto Putin pela guerra. A Petrobras anunciou nesta quarta-feira a venda de ativos no polo Carmópolis, em Sergipe, para a subsidiária de uma empresa francesa. O valor do negócio chega a quase 6 bilhões de reais. A Petrobras anunciou nesta quarta-feira a venda da totalidade de seus ativos no polo Carmópolis, em Sergipe, para a empresa Carmo Energy, subsidiária do grupo francês Vinci. A operação custou 1,1 bilhão de dólares, o equivalente a 5 bilhões e 700 milhões de reais. A petrolífera tinha participação em 11 concessões de campos de petróleo e gás do complexo. Em comunicado, a Petrobras informou que a produção média diária do polo de Carmópolis foi de 4.500 barris de petróleo e de 22 mil metros cúbicos de gás natural durante o último mês de novembro. A companhia brasileira também disse que 823 milhões de dólares já foram pagos pelos franceses em 2022, enquanto os outros 275 milhões vão ser quitados ao longo dos próximos 12 meses. Ainda de acordo com a Petrobras, o acordo de venda foi assinado em 2021. O Brasil gerou 135 mil novos postos de trabalho em novembro. Os números foram divulgados nesta quarta-feira em Brasília. O Brasil criou em novembro 135.495 postos de trabalhos formais. A informação divulgada consta nas estatísticas mensais do emprego formal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. No ano, o saldo até novembro é de 2,4 milhões de empregos formais criados. O grupamento de atividades econômica que mais gerou vagas em novembro foi o comércio, com 105.969 postos de trabalho. Nos serviços, foram 92.213 empregos criados, mas houve a queda na indústria, que perdeu 25.707 vagas, devido a uma pressão negativa no setor sucro-alcooleiro. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, houve queda também na construção e na agropecuária. O resultado ficou positivo também em 4 das 5 regiões do país. O Sudeste abriu o maior número de vagas. Houve queda de postos de trabalho no Centro-Oeste. E na nossa retrospectiva, vamos rever a reportagem que mostramos o trabalho do garupabense, que tem preservado 12 espécies de abelhas sem ferrão em mais de 120 colônias. O objetivo é conservar as espécies nativas do Brasil. Pretas com listras amarelas, amarelas com listras pretas, totalmente pretas ou por completo amarelas, grandes ou muito pequenas.
Essas são algumas das variedades das abelhas Meliponini, popularmente conhecidas como abelhas sem ferrão. Estas pequenas são velhas conhecidas dos povos originários do Brasil, que por muito tempo cultivaram várias espécies para a produção de mel. Por isso, também são conhecidas como abelhas nativas, indígenas ou meliponíneos. No mundo, a estimativa é que exista mais de 400 espécies de abelhas sem ferrão. Só no Brasil são 300 delas. Aqui nesse meliponário, localizado em Garopaba, são cultivadas 12 espécies em mais de 120 colônias como essas. O Meliponário Garopaba trabalha na preservação genética dessas mais variadas espécies de abelhas sem ferrão. Um trabalho fundamental para a preservação ambiental. No nosso entender do Meliponário Garopaba, a gente trabalha mais pela preservação das colônias. A gente, na realidade, não tem retorno comercial, né, nenhum. A gente trabalha por cuidar e para preservação. Inúmeros fatores, né? O pessoal não conhece. Vai lá, corta o pau, derruba, deixa jogado, pega o mel, larga lá a colônia de qualquer jeito, ela morre. Então são inúmeros os fatores, mas eu acho que o desmatamento e o veneno, e as plantas exóticas, né? Em terceiro lugar, realmente são os piores problemas. No mundo, milhões e milhões de abelhas têm morrido nos últimos anos e isso tem ficado cada vez mais forte com o uso de agrotóxicos e principalmente os agrotóxicos aqui no Brasil, principalmente os agrotóxicos que são usados nas lavouras de soja. Aqui em Santa Catarina, em 2019, teve um estudo, teve uma mortandade de milhões e milhões de abelhas e foi feito um estudo bancado inclusive pelo Ministério Público Estadual que demonstrou que 67% das abelhas coletadas mortas eram por causa de agrotóxico. Estas abelhas com ferrão também podem ser vistas na região da Mata Atlântica, sendo a espécie mais comum a Apis mellifera. Muitas delas foram trazidas para cá da Europa, Ásia e África, ainda no período de colonização do Brasil. A explicação pela qual foram enviadas para cá são várias, mas todas estão ligadas à produtividade superior em cera e mel. E a Apis mellifera, que é a abelha europeia, ela fabrica uma cera clara, que daí eles começaram a fazer a vela mais branca, amareladinha, bonitinha. Por esse motivo, conta a lenda também que eles optaram por trazer as apis para cá, né? Mas quando se fala em produtividade, é apenas em quantidade. Porque quando se fala em qualidade, é que o sabor desse mel retirado direto da colmeia é impressionante. Mais do que aprovado. Aqui a gente tem mandaçaia, estimativa de produção boa, 2 quilos por ano. Aqui a gente tem a bugia, estimativa de produção boa, 4, 5 quilos por ano. Estimativa de produção de uma apis, 30, 40, 50, 60 quilos por ano. Então é bastante desproporcional, né? Claro que é um mel totalmente diferenciado. Não se compara um com o outro, né? Ele é um mel muito mais... Cada um tem sua característica, né? O mel da bugia tem um gosto muito especial. O mel da tubuna são bem diferentes. A todo momento, enquanto estávamos gravando, elas estavam ali com a gente e nós sem nenhum tipo de proteção. Além de não ter ferrão, essas espécies também não apresentam agressividade. Mesmo elas tendo mandíbulas que podem picar, desde que não ameace elas, dá até para pegar na mão. Não mexe com ela que ela não vai mexer contigo. É simples. A regra é clara. Não precisa ter medo, ela não vai te atacar. A não ser que tu for lá cutucar nela, né? Daí ela vai se defender, normal. Principalmente as apis, né? Se tu for numa colônia de apis, se tu ver uma caixa de apis no mato, alguma coisa, nem te aproxima, porque é um problema. É um problema grave, vai estar correndo risco de vida. Todas essas espécies possuem particularidades bem especiais, como, por exemplo, a ornamentação de entrada da colônia, que apresentam predominância das abelhas. Quanto maior a estrutura criada por elas, mais predominante é o grupo. Os materiais utilizados podem ser os mais variados encontrados na natureza, desde resina de madeira, terra ou a própria cera. A abelha vai lá na flor, pega o néctar, chega aqui, passa para a boca da outra.
a outra digere, passa para a boca da outra. E assim elas vão. E quando estiver no ponto, é depositado no pote. Todas as abelhas, sejam as sem ferrão como as com ferrão. As com ferrão fazem isso mais vezes ainda. Porque esse mel aqui, ele tem muito mais água do que o mel da Apis mellifera, que é aquele mel mais comum, né? Aquele lá, ele tem cerca, eu acho que é em torno de 18% de água. Algo assim, não tenho bem certeza. Esse aqui é muito mais, a concentração de água é bem maior. Se eu falo a palavra abelha, é bem capaz que todas as pessoas pensem, já imaginem flores, né? Uma conexão rápida que a gente faz, né? E essa conexão não é à toa, porque faz parte de um processo da natureza de coevolução que plantas e abelhas evoluíram juntas, né? Principalmente as plantas que têm flores. As abelhas visitam as flores exclusivamente por 2 motivos, né? Para coletar o néctar, que ela leva para alimentar as abelhas adultas na colônia, e o pólen, né, que elas levam para alimentar quando são larvinhas ainda, e as abelhas jovens. E ao fazer isto, né, elas estão contribuindo com o processo de polinização de toda a flora, né? Provavelmente não existiriam florestas se não fossem os insetos e principalmente as abelhas, né? Claro que outros pequenos mamíferos também contribuem, mas as abelhas têm um papel fundamental. Em média, uma abelha operária vive em torno de 45 dias, mas em alguns casos pode chegar a 5 meses, sendo que a vida delas é dividida em 2 fases. A primeira fase ela passa em torno de 20 dias dentro da colônia, exercendo funções internas. Depois, ela passa o restante dos dias na rua coletando material para a produção de alimento. E é nessa segunda fase que estão os maiores perigos, desde ameaças naturais de predadores, agrotóxicos ou a plantas que podem ser venenosas. Então, quando a gente interfere nesse ciclo em que as abelhas começam a morrer, seja por agrotóxicos, seja por problemas de plantas tóxicas ou por problemas de mudanças climáticas, a gente está, no médio e longo prazo, afetando toda a nossa produção, não só de plantas cultivadas, mas das nossas florestas naturais, que correm o risco de fenecerem. A preservação desses seres sensíveis, que sofrem com defensivos agrícolas, poluição, introdução de espécies invasoras e alterações climáticas, previne o colapso dos ecossistemas caso elas deixassem de existir. Acaba as abelhas, acaba o humano, acaba animal, acaba tudo, não fica nada. E não tem conversa, então por isso que tem que cuidar. E neste último dia 30, faz 3 anos que a ponte Hercílio Luz, na capital do estado, reabriu, depois de quase 30 anos de interdição. A reabertura da ponte Hercílio Luz aconteceu no dia 30 de dezembro de 2019. Dirigindo um Fusca de 1970, o governador Moisés deu início ao desfile que marcou a abertura, com cerca de 150 veículos antigos. Mais de 50 mil pessoas compareceram ao evento. Fechada desde 1991, a mais antiga ligação entre a ilha de Santa Catarina e o continente ficou totalmente interditada por quase 30 anos. Além de devolver este cartão postal para os catarinenses, o governo também investiu na manutenção preventiva de toda a estrutura construída originalmente na década de 20. O grande problema que nós tivemos no passado foi a falta de manutenção. Hoje a ponte vem recebendo manutenção, pintura, lavação, quer dizer, é aquele cuidado que a gente tinha que ter lá atrás e não teve, hoje ela vem sendo feita. Bom, aqui nós temos um patrimônio histórico importante, um equipamento de mobilidade também, que facilita a mobilidade para os catarinenses, um equipamento turístico que atrai as pessoas para visitar Florianópolis, para visitar a ilha de Santa Catarina, nosso estado, por conta da ponte Hercílio Luz, e um fechamento de torneiras. E ao mesmo tempo a gente também está concedendo espaços públicos importantes para o turismo, para a oferta de bens e serviços, restaurantes, lembranças, enfim. Ao fundo aqui a gente pode observar uma obra já iniciando de um equipamento de concessão com a estrutura semelhante à da ponte Hercílio Luz, em barra azul, na estrutura metálica, que vai ser mais um ponto de atração turística para o nosso estado. A reabertura colocou fim ao sentimento de desconfiança de muita gente que não acreditava que a ponte seria recuperada. 3 anos depois, a velha senhora continua ativa, valorizada, atraindo turistas e facilitando a mobilidade de quem passa por aqui.
Espero que daqui para frente continue assim, cada vez mais bonita, receber muitos turistas, né? Não só aqui do Brasil, de fora também, né? E você vai ver a seguir. Nossas equipes mostram a movimentação na BR-101. Concessionária faz alerta de segurança aos motoristas. PM de Garopaba tem reforço para a temporada de verão. Florianópolis terá o maior show de fogos da virada e Garopaba prepara 11 minutos de show pirotécnico com o show da banda Mascavo. Tem receita saudável para a ceia da virada e dicas de roupas diferentes para a chegada de 2023. Será que vai dar sorte? É depois do intervalo. Voltamos em instantes. Desde segunda-feira, o pedágio está mais caro no trecho norte da BR-101. A nova tarifa é de R$ 4,70 e foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Quem passou pelo trecho norte da BR-101 em Santa Catarina essa semana já deve ter sentido a diferença. Desde segunda-feira, dia 26, houve um reajuste no valor dos pedágios da concessionária Artéres Litoral Sul. O aumento de 14% fez com que a tarifa básica fosse para R$ 4,70. O novo valor passou a ser cobrado nas 5 praças de pedágio administradas pela concessionária, entre Florianópolis e Curitiba, Palhoça, Porto Belo, Araquari e Garuva, em Santa Catarina, e São José dos Pinhais, no Paraná. Até a noite de domingo, o valor ainda era de R$ 4,10. A concessionária comunicou que o reajuste tem o objetivo de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a correção frente à inflação, tendo como base o IPCA, com percentual positivo de 10,38%. No entanto, o preço aplicado ao usuário foi de 14,63% e o valor foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nos últimos dias, a BR-101 já teve um aumento significativo de veículos utilizando a rodovia federal no trecho sul catarinense. Desde as festividades de Natal até o dia 2 de janeiro, mais de 500 mil veículos devem passar pelo trecho, em direção ao litoral catarinense. As festividades de fim de ano costumam movimentar as rodovias federais em todo o país. Na BR-101, a concessionária que administra o trecho de 220 quilômetros de extensão prevê que até o dia 2 de janeiro, aproximadamente 500 mil veículos passem pelo trecho sul da rodovia federal. Essa previsão é um pouco maior do que a gente teve no ano passado, né? Então a
A gente espera que com a normalização da questão da pandemia, as pessoas já começam a se sentir mais seguras para se deslocar e esse ano a gente vai ter um incremento aí no tráfego, então a gente estima esse número aí de aproximadamente 500 mil veículos se deslocando na nossa rodovia nesse período aí das festas de final de ano. Com o aumento no fluxo de veículos nas rodovias, também sobe o risco de acidentes. Por isso, campanhas de prevenção estão sendo feitas para que todos possam fazer uma viagem tranquila, com o uso de cinto de segurança e sem a combinação do álcool ou celular na direção. Mesmo com a redução de acidentes graves no trecho, a concessionária continua alertando para o que eles chamam de epidemia da distração. Inclusive, eles criaram vídeos curtos que são divulgados nas redes sociais oficiais da empresa. Os episódios questionam: em troca de uma distração, quanto vale sua vida? Usar celular ao volante é o risco mais recente e frequente. Há outros comportamentos arriscados que ainda continuam. Esquecer do cinto de segurança, por exemplo. Essas pequenas distrações podem custar caro. Hoje o celular no Brasil representa a terceira causa de acidentes, só perdendo para a alcoolemia e para o excesso de velocidade. Então é um tema que a gente procura chamar bastante atenção e vai trabalhar muito forte agora durante o mês de dezembro, juntamente com a utilização do cinto de segurança e com o respeito aos limites de velocidade, para que os nossos usuários, quem utilizar a BR-101 no trecho sul catarinense, possa ter aí possa comemorar as festas com segurança, com tranquilidade, com suas familiares, porque sempre cada um de nós tem alguém nos esperando, Então, às vezes uma distração no trânsito pode tirar a vida de alguém ou machucar alguém e a gente não quer isso e vai trabalhar muito forte na prevenção dos acidentes de trânsito. Embora uma semana atrás a BR-101 teve uma parte da pista interrompida devido a deslizamentos de terra no Morro dos Cavalos, o trânsito segue sem qualquer interrupção no trecho sul. O contrato de concessão ele prevê um cronograma de monitoramento de vários elementos da rodovia. E a gente faz isso com muito cuidado, com muito afinco, para que essa ferramenta nos possibilite trabalhar já com antecipação, principalmente cuidando dos sistemas de drenagem, da verificação de taludes, para que a gente possa sempre estar prevenindo alguma situação. Claro que a gente sabe que com relação à natureza tem coisas que a mãe natureza é mais forte, Mas dentro do possível a gente procura sempre estar se antecipando e estar procurando buscar questões preventivas, Em mais de 2 anos, desde que a concessionária começou a administrar o trecho entre Paulo Lopes e Passo de Torres, já foram investidos mais de 300 milhões de reais. O trajeto, que tem 220 quilômetros de pista expressa e 230 de marginais, teve mais de 370 quilômetros investidos em recuperação do pavimento. O trecho entre Imbituba e Paulo Lopes foi um dos beneficiados. As intervenções na região de Paulo Lopes e Imbituba, que eram ampliações de pontes, a gente está finalizando, já está com o tráfego normal, agora tem os ajustes finais das obras, mas nos 2 pontos, tanto em Paulo Lopes quanto em Imbituba, a gente já está com o tráfego normal na rodovia rodando nas 2 faixas. Agora, no ano que vem, a gente tem uma série de investimentos mais pesados, claro que a gente vai esperar passar esse período de festas para que a gente possa começar a trabalhar na rodovia e não gerar nenhum transtorno e principalmente prejuízo às viagens de quem utiliza a rodovia. Além das melhorias no pavimento asfáltico, outras medidas foram feitas para trazer mais segurança aos motoristas, como a reforma em pontes e instalação de defensores metálicos, telas anti-ofuscantes e placas de sinalização que foram trocadas. Para o próximo ano, já são esperados mais de 100 milhões em investimento, com destaque para as melhorias nas marginais de Imbituba, Tubarão, Capivari de Baixo, Pescaria Brava e Laguna. Também estamos trabalhando na implantação do nosso sistema de CFTV. A rodovia vai estar em 2023 toda ela monitorada por câmeras, então isso é uma ferramenta que nos ajuda bastante na questão da monitoração da rodovia e principalmente para garantir a fluidez e a segurança de quem trafega. Então serão mais de 170 câmeras
vigiando a rodovia, né, 24 horas por dia, com um sistema de detecção de incidentes automático que já gera qualquer anormalidade que ele detecta na rodovia, já gera um alerta para quem está operando a sala de controle, para que a gente possa acionar aí os recursos adequados para prestar o atendimento para quem está na rodovia. Com o aumento de pessoas em Garopaba neste período de alta temporada, sobe também o número de ocorrências policiais. Por isso, nesta semana, o município recebeu aumento expressivo de policiais do interior do estado para reforçar a segurança pública durante o verão. Assim como nos demais anos, Garopaba teve reforço no efetivo da Polícia Militar para o período de temporada. Desta vez, o acréscimo foi de 80%. O reforço veio de Erval do Oeste, Caçador e Braço do Norte. Este aumento deve ser percebido pela população com maior presença desses policiais nas ruas. Todos esses policiais que vêm a mais durante a Operação Veraneio, eles são obrigados a trabalhar efetivamente nas ruas, na atividade operacional. Sendo assim, a presença policial, a presença da Polícia Militar, que é uma polícia ostensiva, responsável pela preservação da ordem pública, ela fica muito mais visível, né? E esse papel de visibilidade, de ostensividade, traz não só uma sensação de segurança, mas uma segurança real pela presença policial. O reforço de policiais tem como objetivo a prevenção de ocorrências criminosas, buscando trazer uma sensação de segurança maior para os turistas e moradores de Garopaba. O efetivo reforçado segue até o fim do carnaval. Por sermos uma cidade turística, as pessoas que vêm para cá normalmente buscam lazer, um pouquinho mais de descontração. Então é muito comum o aumento do número de ocorrências de perturbações do sossego. Vindo, obviamente, de alguns outros tipos de delitos, como, por exemplo, o furto, uma vez que a cidade atrai não só pessoas de boa índole, né, também atrai pessoas que em tese vêm para cá para praticar delitos, mas esse aumento de efetivo é o que faz o equilíbrio para que as pessoas que venham fazer turismo em Garopaba tenham a convicção que estão seguros aqui na nossa cidade. O comandante destaca que a população pode auxiliar a polícia com o uso do aplicativo PMSC Cidadão, que traz mais praticidade e agilidade ao atendimento das ocorrências. Os meios oficiais para chamados de emergência são o telefone 190, bem conhecido de todas as pessoas, e também algo que não é muito utilizado no nosso dia a dia, mas é uma ferramenta muito útil, que é o aplicativo PMSC Cidadão. Nesse aplicativo você pode chamar, do mesmo modo que você chama o 190, pode chamar uma viatura policial para qualquer tipo de atendimento, de uma maneira mais célere e muitas vezes sem os empecilhos da comunicação que a gente sabe que muitas vezes a telefonia apresenta. E as festas de fim de ano prometem agitar Santa Catarina. Esse ano, Florianópolis terá a queima de fogos de artifício mais longa do Brasil. Já em Garopaba, os shows gratuitos vão embalar a virada, que terá 11 minutos de fogos. A festa de Ano Novo retorna à capital catarinense, após um hiato de 2 anos. Florianópolis terá 15 minutos de show de fogos no Réveillon deste ano. De acordo com a Prefeitura, a empresa responsável é a mesma que fará a apresentação em Copacabana, onde a duração será de 12 minutos. Além da queima de fogos, a festa terá a apresentação das bandas Irie, Faraway e De Pai para Filho. O cantor Caco de Oliveira também está na programação e a noite encerra ao som do DJ Jean Mafra. A Prefeitura estima um público de 150 mil pessoas na festa. Já em Garopaba, para comemorar a chegada de 2023, shows gratuitos vão agitar a festa Vira Garopaba. O evento acontece na Praia Central e o palco das atrações será montado na Avenida dos Pescadores. Além da tradicional queima de fogos, a banda Mascavo vai fazer o som da noite, junto com outros artistas locais. A estimativa é que 100 mil pessoas compareçam. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore. Até às 11h45 da noite nós vamos ter apresentações locais e aí após isso vamos ter a queima de fogos com duração de 11 minutos, certo? Para contemplar a virada, né, do 23 e trazer um novo ano com novas realizações para todos os garopabenses. E após o show dos fogos a gente vai ter o show com a banda Mascavo, que vai estar se apresentando aqui na Praia Central, no palco onde vão ter todas as festividades.
Nessa época de festas de fim de ano, muitos compram roupas novas para as celebrações. E uma loja em Garopaba oferece um olhar diferente sobre a moda, oferecendo roupas tingidas artesanalmente. É comum pensar na roupa da virada seguindo as tendências ditadas pela moda. Mas uma loja em Garopaba propõe um outro olhar sobre o vestir, criando peças atemporais. Jane é proprietária de uma loja de moda feminina no centro de Garopaba há 25 anos. Ela acredita na individualização do estilo. A minha lógica aqui dentro da Flor de Vênus, né, que trabalha com esse estilo atemporal e bem de liberdade no vestir e também no sentir qual a cor, qual o tom, qual a vibração que está afinando com a nossa frequência, assim, pessoal. Então a gente tem uma outra leitura, que é essa mesmo, assim, de que cada um pode e deve se conectar, assim, com a sua essência e ver qual é a vibração que eu estou precisando para esse ano. Então, claro que dentro de tudo tem todas as tendências, que eu acho fantástico, né? Essas empresas que pesquisam e que dão uma diretriz para quem quiser seguir. Mas eu acho que o mais importante é isso, assim, que cada um tenha cada vez mais essa proximidade com o seu interior, assim, a sua essência e descubra a sua cor pessoal. Jane também participa do processo de criação, se inspirando na natureza, nas viagens e na própria vida pessoal. Leveza, fluidez e movimento são características que permeiam as coleções. Outra particularidade é o tingimento das roupas, feito em família, numa alquimia desenvolvida em 40 anos de pesquisa. Essa alquimia, sim, então a gente passa dentro da família para que circule ali não só um tingimento em si, uma coloração em si, mas também um ritual familiar. Então a gente se reúne e celebra e o tingimento vira algo assim também de juntar, de reunir a família e a gente fazer isso juntos, assim, porque sempre acontece assim, dentro da família tem acontecido. E a gente busca também então as cores, né, no caso, para tingir, para compor essa alquimia das cores, da paleta de cores que vai ter em cada coleção. Se pesquisa, sim, um pouco de tendência, mas também eu procuro mais colocar a cor que encaixa com aquilo que saiu naquele processo criativo. E, às vezes, eu não sigo a tendência. A estilista escolheu 3 opções de vestido para a noite da virada. O primeiro com a cor de 2023, de acordo com a Pantone, o Viva Magenta. O segundo com o tradicional branco. E o terceiro vestido é um modelo clássico da loja. Então, essa peça é um clássico da nossa coleção Origem, da Flor de Vênus, que está revisitada nessa coleção. E está também com os tons da tendência, né, da Pantone, que é o Viva Magenta, que são esses tons, assim, esses vermelhos diferentes, esses tons, assim, puxado para os avermelhados que nos remetem a um novo vigor, a uma força, a uma energia, assim, para a gente continuar. Esse é um kaftan, também que é um modelo clássico, que esse ano a gente revisitou ele na coleção Origem com um detalhe em motivos célticos, porque uma das vertentes da coleção desse ano é o celtismo. E então os grafismos, assim, as mandalas, as curvas, os nós, enfim, a interdependência que existe em todo o universo, onde tudo está interligado, está representado nessa coleção céltica. Então esse detalhe desse kaftan fala disso. Então esse modelo que a gente trouxe, ele representa bem assim o espírito, que é expressar a liberdade de movimentos na mulher com estilo, com elegância, com uma sensualidade moderada, suave e com muita liberdade. Eu acho que conforto e liberdade são as palavras que definem. E essa cor que ela apresentou aqui é um tom bem da natureza, bem da terra, um tom de areia, que está muito presente em todas as nossas coleções, porque a gente tem esse apelo de se comunicar com a natureza sempre, em cada estilo, em cada coleção. Você já preparou a ceia para a entrada de 2023? Então vamos lá. Para comemorar a entrada do novo ano, o chefe Alex Alcântara preparou uma receita especial de Réveillon,
lentilha ao leite de coco. Confira. Sou Alex Alcântara aqui do restaurante Brotô Bistrô e hoje a gente está fazendo a lentilha com leite de coco, um prato bem conhecido aqui do Brotô, e eu sugiro para a noite de Réveillon, que é um prato super simples de fazer. É só refogar a lentilha já cozida com um pouquinho de cominho. Acrescentar o leite de coco, de preferência o leite de coco feito caseiro, ou então você compra no supermercado. E depois os vegetais grelhados em cima. Esses vegetais você pode colocar um pouquinho de óleo de gergelim, um pouquinho de lemon pepper e as ervas frescas, que é salsinha, hortelã e manjericão. Batata doce assada com especiarias, aí você pode usar o próprio cominho, o orégano e a canela, zucchini, a conhecida abobrinha, e também a berinjela. Todos esses refogados eles vão ficar muito bacana com a lentilha no leite de coco. As lâminas de amêndoas fazem toda a diferença, né? Que você pode tostar ou simplesmente colocar ela ao natural para ainda completar o seu prato. Para finalizar, um belo de um broto de girassol vai fazer seu prato de Réveillon ficar maravilhoso. Um feliz ano novo para todo mundo, que 2023 seja cada vez mais especial. Viu como é fácil? Se você ainda não preparou a ceia da virada, ainda dá tempo. Você que acompanha a nossa programação diariamente, temos mais uma novidade. Todos os dias, o Vitrine Pix TV apresenta pontos turísticos da região com imagens exclusivas captadas pelos nossos cinegrafistas. Acompanhe mais detalhes. Os assinantes da Pix TV nas plataformas TMW Pix, NX Play, CDN e Gigo TV poderão conferir diariamente belos cenários de locais muito especiais. Nossa equipe preparou uma seleção das melhores imagens captadas pelas lentes da Pix TV e transformou em pequenas histórias, estabelecendo um link entre a TV e a internet. Durante a programação, quando aparecer a vinheta do Vitrine Pix TV, você poderá se aprofundar ainda mais nos pontos turísticos da região. Ao avistar um QR Code igual a este na tela, você aponta a câmera do seu celular e é direcionado para o site da Pix TV. Lá você pode conferir mais sobre o destino que estaremos te apresentando. Gostou da novidade? Então fique de olho na nossa programação. E a novidade não para por aí. Na próxima quarta-feira, vamos apresentar uma reportagem especial falando sobre um assunto que repercutiu demais nas redes aqui na Pix TV. Você acredita que pode existir vida em outros planetas? Será que os extraterrestres estão entre nós? É isso que vamos tentar te responder no programa Edição Especial. Nos últimos meses, os céus de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul apresentaram sinais difíceis de explicar.
Alguns pilotos de aeronaves comerciais relataram sobre objetos estranhos no céu. Seria este um sinal de que os seres vivos do planeta Terra não são os únicos no sistema solar? Um mistério difícil de desvendar. No mês de novembro, o repórter Vinícius Pacheco ficou com a missão de revelar este mistério. Ele conversou com especialistas sobre o assunto. Ouviu relatos de pessoas que estiveram frente a frente com estes objetos voadores não identificados. Desde antes de eu me lembrar, desde que eu era bem criança, minha mãe fala que eu falava para ela que homenzinhos me pegavam no quarto durante a noite e me levavam para brincar com outras crianças no lado escuro da lua. Eu falava isso, eu tinha um ano e meio, assim. Eu não me lembro disso, né? Assim, eu não me lembrava disso até fazer a regressão. Quando eu tinha por volta dos 7 anos de idade, eu acordei durante a noite e no meu quarto tinha uma criatura. Eu me levantei da cama e no meu quarto eu vi uma criatura mexendo numa cômoda, mexendo com coisas numa cômoda. A matéria, quando foi ao ar aqui mesmo no Pix Notícias, mostrou que as pessoas estão interessadas no assunto. Foi uma das reportagens que mais bombou nas redes da Pix. Nossa equipe decidiu ir mais fundo nesta trama e preparou uma grande reportagem para você, assinante do canal. E na próxima quarta-feira, dia 4 de janeiro, às 8 da noite, você que está sempre acompanhando as novidades da Pix TV, poderá conferir o programa Edição Especial e desvendar todos os enigmas que envolvem o tema. Olá! No Edição Especial de hoje, vamos apresentar as histórias de OVNIs, a possível existência de vida inteligente fora da Terra. E agora chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. Hoje o assunto é o pedido do futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, para que o atual governo não prorrogue a isenção do PIS e confins os combustíveis. Essa medida não pode aumentar os preços aos consumidores? Pode sim, Marcelo, e não é pouco aumento, não. Uma diferença que pesa e pesa bastante no bolso do consumidor. Olá para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. A desoneração vale até este dia 31, portanto, a partir de janeiro, se Bolsonaro não prorrogar os impostos, voltam a ser cobrados nos combustíveis, aumentando o valor. Haddad fez o pedido direto ao atual ministro Paulo Guedes, sinalizando claramente que atende a um pedido do próprio Lula, que pretende retomar a cobrança dos impostos federais a partir, portanto, de 2023. Segundo especialistas que ouvimos, o impacto no preço pode chegar a 90 centavos no litro, variando aí de acordo com cada estado da federação. A decisão de não manter a desoneração mexe também com o preço do diesel e do gás de cozinha, que já teve bastante aumento. A decisão desastrosa talvez esteja aí ligada ao inchaço do futuro governo, que salta de 23 para 37 ministérios. Com mais estrutura, será preciso mais dinheiro para fechar as contas e, como nós bem sabemos, o Estado não gera receita, apenas arrecada impostos. Só que nada impede que o governo Lula publique, já no dia 1º de janeiro, decreto renovando a desoneração de impostos novamente. A análise dos especialistas que ouvimos é que ele pode sim fazer isso a qualquer momento. Pode ser uma jogada política ou pode ser sim o retorno dos impostos e aumento nos combustíveis. Lembrando que a matéria completa sobre o assunto está no nosso site. Basta apontar a câmera do celular para este QR Code que está aqui aparecendo na tela, que tem esse e muito mais assuntos que a nossa equipe de redação está sempre preparando para você, assinante. E falando em aumento, quem transita pela BR-101 já deve ter percebido que os pedágios aumentaram. É mais uma conta que aumenta para os motoristas? É sim, Marcelo, é um presente de grego na segunda-feira, dia 26, um dia, portanto, após o Natal. A concessão permite que os reajustes sejam feitos e quem autoriza é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT.
O reajuste teve como base o IPCA, que tem saldo positivo de 10,38%, e o aumento real foi, na verdade, de 14,63%, saindo de R$ 4,10 para R$ 4,70, como a gente até exibiu há pouco na reportagem. Segundo a Arteres Litoral Sul, a data base é fevereiro e o repasse só está sendo aplicado agora, em dezembro. O repasse só vale para o trecho norte da BR-101, trecho com maior turbulência nos últimos meses, com fechamento no Morro dos Cavalos, deslizamentos de terra no Paraná, fechamento do túnel do Morro do Boi, prejuízos, como mostramos também aqui no Pix Notícias, incalculáveis. Teve até um menino de Araranguá que precisou de ajuda de um helicóptero para ir até Florianópolis, senão ele perderia uma cirurgia. Ele corria o risco de perder a visão. São casos como estes que nos fazem refletir. É justo esse aumento com tamanhas interferências e descumprimentos das cláusulas contratuais? Sim, porque o contorno viário da Grande Florianópolis, embora esteja com obras em andamento, está há mais de uma década atrasado. A responsabilidade é da concessionária. Os diretores assinaram o contrato e sabiam das demandas e cumprimentos que têm perante o contrato, que tinham pela frente, pelos anos de concessão. Só faturar não dá. Me veio na memória o fiasco que foi dessa mesma empresa que negou aceitar cartão como forma de pagamento. Claro, por esse meio os registros são inegáveis, já que com pagamento em dinheiro é mais fácil manipular os dados. Agora, finalmente, voltaram atrás e estão aceitando cartão, mas só de débito, enquanto a CCR, que opera o Trecho Sul, aceita débito, crédito tranquilamente. Me parece que as agências brasileiras que deveriam fiscalizar agem muitas vezes em favor das empresas e em desprezo à população. E isso é, infelizmente, uma situação que nos preocupa, não só na NTT, como outras agências ao longo do país. Mais informações sobre esse assunto você já sabe, está lá no nosso site pixtv.com.br. É só apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui na tela. E no cenário nacional, parece que temos mais prisões por decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Questionar parece que tem sido o principal motivo dessa decisão. Dessa vez o jornalista Oswaldo Eustáquio e o comediante Bismarck Fugaza do canal Hipócritas são os alvos da vez do togado Alexandre de Moraes, que faz, à luz do dia, seus atos inconstitucionais sem que haja qualquer interferência. Aliás, por isso é que ele repete diuturnamente. O motivo? Bom, ninguém sabe, pois, como disse, o ministro age fora das regras. Ele entrega o mandado nas mãos da polícia e a força de segurança cumpre. Somente depois da prisão, os dados são inseridos no sistema. Mas tudo indica que os mandados têm relação com os dois denunciarem Alexandre à Corte Internacional de Direitos Humanos. Eles acusam o magistrado de violar os direitos da liberdade de expressão. O pedido também é feito por Paulo Souza, que também é integrante do canal de humor catarinense. Em entrevista à revista Oeste, Paulo e Bismarck disseram que receberam antecipadamente a informação de que seriam alvos de ordem de prisão e tiveram que deixar o Brasil. Já Eustáquio, o jornalista paranaense, não se tem notícias. O que causa estranheza é o silêncio da grande mídia. O que não nos causa, obviamente, surpresa. Quem nos acompanha já sabe disso. Mas é que certamente uma hora medidas como essas chegarão às redações ou às salas de produções. Duvida da minha análise? Então reflete um pouco e me diz por que a Rede Globo, maior emissora do país, encerrou seus programas de humor. Eu falo humor de verdade, no estilo Chico Anísio, Trapalhões, como era o Zorra Total, por exemplo. Programas clássicos que tinham em suas sátiras críticas à sociedade, políticos e até mesmo ao judiciário. O normal seria que os dois humoristas e o jornalista fossem submetidos a uma análise do Ministério Público para se apurar se cometeram ou não algum crime no ato de suas profissões
e podem ser enquadrados em calúnia, injúria ou defamação, como rege o Código Penal. Não uma prisão direta, como determinou o togado. Enquanto aqui não se fala nada, ficam calados nos Estados Unidos. No segundo maior jornal de tiragem do país, o Wall Street Journal, divulgou no último dia 26 de dezembro um artigo falando sobre os riscos da democracia no Brasil com o ativismo político no judiciário. O Supremo interferindo diretamente no Legislativo, o primeiro poder de importância da nossa Constituição. É porque, quem não sabe, a ordem de importância primeiro vem o Legislativo, depois o Executivo e, por último, o Judiciário. Um dos mais importantes jornal norte-americano parece estar preocupado, enquanto aqui, em terras brasílias, parece que o jornalismo está de recesso, aguardando a chegada do novo governo, que deve ser alvo da vez deste mesmo tribunal que interfere diretamente nos demais poderes. Por aqui eu encerro essa edição do Pix Notícias, desejando a você, a toda a nossa equipe da Pix TV e também a todos os nossos telespectadores um excelente 2023 e que a gente sempre traga aqui as boas notícias. Obrigado, Tiago. E na quinta-feira, uma triste notícia abalou o Brasil. O maior jogador de futebol do país nos deixou aos 82 anos, após uma dura batalha contra o câncer. Pelé deixa um legado na história do esporte. O ícone do futebol brasileiro, Pelé, foi amplamente considerado o maior jogador de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais. Filho do atacante Dondinho, foi descoberto ainda menino. Aos 11 anos, passou a jogar no Clube Atlético de Bauru, no interior de São Paulo. Chegou à Vila Belmiro em 1956 e logo se tornou ícone no Santos. Ele foi o único jogador de futebol da história a vencer 3 Copas do Mundo. Em 58, na Suécia, aos 17 anos, ajudou a golear o time anfitrião por 5-2. Em 66, na Inglaterra, foi campeão do mundo. Apesar de ter jogado apenas a primeira partida daquela Copa, devido a uma lesão, já em 70, no México, ele comandou o lendário time brasileiro ao tricampeonato mundial. Em 71, Pelé se despediu oficialmente da seleção brasileira e em 74 deu adeus ao Santos. Apelidado de O Rei, ele marcou mais de 1000 gols em uma das mais célebres carreiras do esporte mundial. Antes de se aposentar em 1977, no New York Cosmos, nos Estados Unidos, após conquistar o campeonato americano. Pelé também foi nomeado atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional em 1999. Na vida pessoal, Pelé foi casado 3 vezes e teve 7 filhos. Ele estava internado há cerca de 1 mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar um câncer de cólon, detectado em 2021. Pelé deixa o seu nome na história do futebol mundial e também no coração de todos os brasileiros. Realmente o destino leva o nosso maior ídolo. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Desejo a todos um excelente 2023 e lembrando que neste domingo o Cinepix exibe Alegrias de Verão e a Moto Mágica. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição, se Deus quiser, será em 2023.